Olá pessoal, hoje vamos mergulhar em Romanos 11. Prepare-se, porque Paulo nos dá uma verdadeira aula sobre o plano de Deus para judeus e gentios, mostrando como ele trabalha tudo de forma magistral, um verdadeiro plot twist divino. Antes de começarmos o comentário, vamos fazer a leitura do capítulo 11 de Romanos. Então, pegue sua Bíblia e acompanhe. Vamos lá para a leitura bíblica. Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E, se as primícias são santas, também a massa o é, se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, se tu foste cortado do natural zambujeiro e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, e glória, pois, a ele eternamente.
Amém. A sabedoria de Deus, um puxa-encolhe divino. Romanos 11 é como um jogo de puxa-encolhe. Aquela brincadeira onde cada lado parece que vai ganhar, mas no final é o equilíbrio que importa. Paulo começa reafirmando algo essencial. Deus não rejeitou o seu povo Israel. Ei, calma lá. É como se ele dissesse. Ele próprio, Paulo, era judeu e uma prova viva de que Deus ainda não desistiu de Israel. Paulo relembra que, ao longo da história, sempre houve um remanescente fiel em Israel. É como na época de Elias, quando o profeta achava que estava sozinho, mas Deus o corrigiu. Ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Em outras palavras, Deus sempre preserva um grupo que permanece firme, mesmo em tempos de rebeldia. Mas porque parece que Israel foi colocado de lado? Aqui entra o puxa-encolhe. Deus permitiu que o coração de Israel ficasse endurecido temporariamente para abrir espaço para os gentios. É como uma pausa estratégica no jogo. Enquanto um lado descansa, o outro avança. Isso não significa que Deus rejeitou Israel definitivamente. É mais como um plano temporário para alcançar o maior número possível de pessoas. Paulo ainda explica que o fracasso de Israel resultou em riquezas para o mundo. Imagine isso. Deus transformando a rejeição de alguns em bênção para muitos. Mas ele não para por aí. Se a queda de Israel trouxe algo tão bom, quanto mais bênçãos virão quando eles forem restaurados. É como Paulo dizendo: se vocês acham que isso já é impressionante, espere só para ver o final da história. O equilíbrio entre o puxa e o encolhe é perfeito porque reflete a sabedoria de Deus. Ele tem um plano para cada parte do processo. E todos nós, judeus e gentios, estamos incluídos. Por isso, enquanto Paulo esclarece o mistério, ele também nos ensina sobre a paciência divina que sempre trabalha para o bem maior, mesmo quando não conseguimos enxergar. Os gentios é a oliveira, uma lição de humildade. Depois de falar sobre Israel, Paulo vira o foco para os gentios. E aqui a ilustração fica bem interessante. Ele compara Israel a uma oliveira cultivada, forte e saudável, enquanto os gentios são descritos como ramos de uma oliveira brava. O que acontece? Deus pega esses ramos bravos que normalmente não teriam lugar ali e os enxerga na oliveira principal. Agora imagine a cena. Você sendo um ramo que não pertence àquela árvore. É cuidadosamente enxertado e começa a compartilhar da mesma seiva, da mesma raiz e dos mesmos nutrientes. Não é porque você era especial ou melhor, mas porque Deus, na sua infinita graça, decidiu incluir você nesse plano. Essa é a essência do que Paulo está explicando. Deus faz isso por pura bondade, não por mérito nosso. Mas Paulo não deixa a lição por aí. Ele levanta um alerta bem sério. Gentios, não fiquem metidos. Só porque vocês foram enxertados não significa que podem olhar para os ramos originais, Israel, com superioridade. É como se Paulo estivesse dizendo: olhem para a oliveira e lembre-se, vocês só estão aqui porque Deus permitiu, não foi por causa de algo que vocês fizeram. E então vem uma advertência que parece até
cortar o clima. Se Deus não poupou os ramos originais, vocês também podem ser cortados. É aqui que eu imagino Paulo dando aquela piscadinha séria, como quem diz: entenderam ou preciso desenhar? O recado é claro: ninguém deve se achar superior ou intocável. Essa metáfora da oliveira nos ensina que tudo vem de Deus: a salvação, a inclusão no plano e até a continuidade nesse relacionamento. É como se Paulo estivesse nos lembrando que devemos viver com humildade e gratidão, reconhecendo que tudo é sustentado pela graça divina. A raiz, que é Cristo, continua sendo a fonte de vida, tanto para os ramos antigos quanto para os novos. É nela que devemos permanecer firmes, sabendo que não há espaço para arrogância, mas apenas para o louvor ao Deus que nos incluiu na sua família. A grande virada, o final surpreendente do plano de Deus, o máximo de Romanos 11, é uma revelação grandiosa, digna de um épico de série. Paulo expõe o mistério do endurecimento parcial de Israel. E, sim, é exatamente isso: parcial e temporário. Esse endurecimento não é um castigo final, mas parte de um plano maior, onde Deus abre a porta da salvação para os gentios. Imagine uma pausa estratégica, onde Deus permite que a salvação alcance mais pessoas antes de finalizar a história com a redenção total de Israel. É como se Deus fosse aquele escritor que você admira por sua habilidade de amarrar todas as pontas soltas no último capítulo do livro. Nada fica fora do lugar. A rejeição temporária de Israel não é um erro, mas uma jogada genial para expandir seu plano de graça. O resultado: tanto os judeus quanto os gentios se tornam parte da grande história da redenção. Paulo deixa claro que, no final, Deus restaurará Israel. Ele usa a imagem de uma oliveira. Os ramos que foram cortados poderão ser enxertados novamente, porque a raiz, o fundamento, ainda está firme. Essa restauração é como uma reconciliação familiar, onde todos acabam sentados na mesma mesa, celebrando a bondade de Deus. É como se não bastasse toda essa riqueza de detalhes, Paulo não se contém. No final do capítulo, ele explode em um cântico de adoração. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 33. Aqui dá para imaginar Paulo jogando as mãos para o céu, com lágrimas nos olhos, maravilhado com o plano de Deus. Se ele tivesse um teclado, com certeza mandaria uns 10 monges de aplausos, talvez até um coração e uma carinha chorando para expressar a emoção. Essa parte nos ensina que Deus é infinitamente sábio. Ele enxerga o quadro completo, enquanto nós mal entendemos uma pequena peça do quebra-cabeça. Às vezes, questionamos por que certas coisas acontecem, mas Romanos 11 nos lembra que Deus está no controle e que seus planos são perfeitos, mesmo quando não conseguimos entender tudo. Então, qual a lição para nós? Primeiro, humildade. Deus sabe o que está fazendo. Segundo, confiança. Mesmo quando o cenário parece confuso, podemos descansar no fato de que Deus sempre cumpre suas promessas. Por último, adoração. Assim como Paulo, devemos louvar a Deus por sua sabedoria, seu poder e sua graça, que nos envolvem e nos conduzem para o final glorioso da história. Aplicação de Romanos 11
para os nossos dias de hoje. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Bom, Romanos 11 nos ensina a não nos acharmos os donos da razão. Se Deus tem paciência com Israel, quem somos nós para perder a paciência com as pessoas? Também nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça divina. Outro ponto, a humildade. Assim como os gentios foram enxertados na oliveira, nós só estamos aqui porque Deus nos colocou. Não é mérito nosso. Isso nos ensina a viver com gratidão e enxergar o propósito de Deus em cada detalhe. Então fica a dica, pare de tentar entender tudinho que Deus faz. Ele é o autor da história e nós somos os personagens que nem sempre têm acesso ao roteiro completo. Muitas vezes Deus trabalha com a lógica do GPS, só mostra o próximo passo quando você segue a direção anterior. É como se ele dissesse, confie em mim. Você não precisa saber de tudo agora. E por isso, em vez de tentar desvendar cada mistério, confie no plano. Agradeça pela graça imerecida que nos enxertou na oliveira e continue caminhando com Ele. Essa jornada com Deus não é sobre controlar o caminho, mas sobre confiar no condutor. E agora, vem a parte prática. O que mais te chamou a atenção em Romanos 11? Foi o plano estratégico de Deus? A humildade que Ele nos ensina? Ou o auge de adoração de Paulo? Compartilhe nos comentários como esse capítulo mexeu com você e como você pode aplicar essas lições na sua vida diária. Não esqueça, a obra de Deus está acontecendo, mesmo que você não veja todas as peças se encaixando ainda. Então, continue firme, confiante e cheio de gratidão. Até o próximo vídeo, capítulo 12 de Romanos.